Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem tem a alegria de vos cumprimentar é o seu irmão em Cristo, presbítero Carlos Eduardo. Nós estamos falando aqui do templo central da Assembleia de Deus em Londrina, no estado do Paraná. Estamos num dia chuvoso e abençoado para a glória de Deus e nós queremos, nesse momento, a partir de agora, dar início à nossa escola bíblica dominical, onde nós abordaremos nessa oportunidade a lição de número 6, que traz como tema, nesta oportunidade, a promessa de cura divina. Nós sabemos que Deus, Ele sempre nos deu a graça de alcançarmos a cura e nesta noite nós debateremos um pouco a respeito desse tema. O tema central dessa noite, para que você guarde bem esta palavra, a promessa da cura divina. A lição, ela tem o seu textuário registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo de número 4. E eu quero ler com você. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Nós temos a verdade prática na seguinte colocação: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. Glória a Deus por essa palavra. Então, Isaías capítulo 53, nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico e ele traz essa palavra falando que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades. E a verdade prática vem arrematando totalmente essa colocação, dizendo: Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos e não há enfermidade. Glória a Deus por essa palavra. Eu sou prova disso e no decorrer dessa lição eu quero até compartilhar com você algumas das maravilhas que nós temos alcançado da parte do Senhor. A leitura diária desta semana, da lição de número 6, que traz o tema, ela vem com algumas referências, e para você que é um amante da leitura da palavra do Senhor, eu te aconselho a ler esta palavra. Tire essa semana de estudo bíblico para que você faça os seus devocionais, os seus momentos com Deus, lendo, então, as referências da escola bíblica dominical. Nós sabemos que a escola bíblica ela é o maior departamento de ensino das Assembleias de Deus. E quando você se dedica à leitura da palavra, você adquire conhecimento da santa palavra de Deus. Então, a primeira referência que nós temos está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, capítulo 7, versículo 22, que vai trazer o tema: o pecado é a causa das doenças. Depois nós temos Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o 12. O pecado corrompeu toda a natureza humana. A seguir, Gênesis, capítulo 3, versículo 13 e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Com o tempo, o homem passou a viver menos. É interessante que nessa referência aqui vai delimitar a idade do homem a 120 anos, em uma dessas referências. Já o Salmo 90, versículo 10, vem abreviando ainda mais o tempo de vida da humanidade. Salmo 90, versículo 10, o salmista mostra uma expectativa de vida mais curta. E depois nós vamos, no decorrer da aula, fazermos a leitura desse salmo. Quase finalizando, nós temos Romanos, capítulo 8, versículo 23, aonde diz que aguardamos a redenção plena do nosso corpo.
E finalizando então a leitura diária semanal, nós temos Hebreus capítulo 13, versículo 8 e Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 a 43, Jesus não mudou. Eu quero falar isso mais uma vez para você, porque quando a gente lê essa revista, a nossa alma enche de satisfação. Jesus não mudou. Jesus cura sim. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos então caminhar para a introdução da nossa revista, e a introdução diz assim: nesta lição de domingo, estudaremos a respeito da promessa da cura divina. Jesus realizou uma obra completa de salvação no Calvário e a cura divina faz parte dela. No plano divino, o Senhor sempre desejou curar o seu povo. Por isso, ele se apresentou no Antigo Testamento como Jeová Rafá. No Novo Testamento, também nós vemos o Senhor se apresentando, segundo Stanley Horton. As curas divinas, segundo esse grande teólogo, são parte integral do Evangelho. O livramento das enfermidades nos é provido na expiação. Guarde bem isso. E é privilégio de todos os crentes. A obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação, cura e também a libertação. O nosso Senhor não mudou. Por isso, podemos orar, confiando em seu poder para sarar as enfermidades, tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. E eu finalizo dizendo a você que Jesus Cristo continua curando e operando maravilhas em nosso meio. Glória a Deus por isso. Que possamos ter essa convicção. Como a nossa Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele continua alcançando os seus filhos, aqueles que buscam a sua presença com a cura milagrosa. A promessa bíblica da cura divina. Nós vamos então para o primeiro tópico da nossa revista, da EBD, a promessa da cura divina. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui vai ser a profecia messiânica de Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos então fazer essa leitura e tecer um comentário para você sobre esse texto de Isaías, capítulo 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. E aí nós podemos ver isso no texto da leitura bíblica em classe, que está em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Nós temos também o texto da leitura bíblica em classe em Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, e também Tiago, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Quando nós fazemos a leitura, então, de Isaías 53, nós vemos que o Cristo de Deus, ele foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, de uma maneira perfeita e de uma maneira plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a graça da cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto o sofrimento espiritual quanto o sofrimento físico. A obra da salvação, ela é uma obra completa. E nós continuamos aqui com uma referência do evangelista que confirma a profecia de Isaías no ministério de Jesus em Mateus,
capítulo 8 e o versículo 17. Por isso nós podemos afirmar que Jesus salva e cura. Mateus capítulo 8, versículo 17, diz assim a palavra: quando o evangelista Mateus faz referência a Jesus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus por essa palavra. Nesse primeiro ponto, sobre a profecia messiânica de Isaías 53, é uma leitura muito interessante, porque Isaías 53, versículo 3, vai dizer que o servo seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E durante o seu ministério, Jesus foi rejeitado por muitos, especialmente pelos líderes religiosos da sua época. Quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 11, quando nós lemos Mateus, capítulo 27, versículo 22 e 23, nós temos esses pontos interessantes, que Jesus foi rejeitado até mesmo pelos líderes religiosos. Ele foi visto como uma ameaça pelos fariseus, pelos saduceus, que eventualmente conspiraram para a sua morte. Mas a profecia messiânica de Isaías 53, nós vemos que o nosso Cristo, ele vem com essa visão que eu fiz esse ponto de colocação, como ele era visto naquele momento da sua vida, mas Isaías 53 vai trazer algo maior. Ele vai trazer que no versículo 4 e no versículo 5, que o servo carregaria as dores e as enfermidades de outros, que ele seria ferido por causa das nossas transgressões. Jesus, ao ser crucificado, ele tomou sobre si os pecados da humanidade. O Novo Testamento reflete diretamente essa ideia, que Jesus morreu em lugar dos pecadores, cumprindo o papel do sacrifício vicário. E nós temos uma leitura em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E olha só o que Pedro vai escrever. Isso é muito importante. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Glória a Deus por essa leitura de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nós vamos dar prosseguimento. O subtópico 2 vai falar sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus, capítulo 8, versículo 14 até o 17, ele apresenta Jesus curando a sogra de Pedro. Então nós vamos ver aqui nesse texto o ministério profético de Jesus se cumprindo. Jesus cura, em Mateus, capítulo 8, 14 a 17, a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados, enfermos, expulsa demônios de quem estava escravizado por espíritos imundos, curando enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus, ele se referiu a esse episódio da seguinte forma. Olha que interessante essa colocação. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, nós acabamos de fazer essa leitura, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano da salvação de Deus levava também em conta a cura divina dos homens. Nós vamos então
aqui nesse ponto, falando sobre o cumprimento profético no ministério de Jesus, nós temos um entendimento que o ministério de Jesus é um ministério expansivo e aí ele abrange também a cura. No Novo Testamento, por exemplo, a cura divina ela é central no ministério de Jesus. Os evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles registram numerosas curas realizadas por Jesus, como a cura de cegos, a cura de surdos, leprosos e até a ressurreição de mortos. Nós poderíamos colocar aqui a ressurreição de Lázaro. Essas curas não eram apenas, meu amado irmão e minha amada irmã que assiste essa aula conosco, essas curas não eram apenas demonstrações de poder, mas existe um ponto central aí no ministério da cura. Ela era também um sinal do reino de Deus e da sua compaixão pelo sofrimento dessa humanidade. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, ele vai relacionar o ministério da cura de Jesus à profecia de Isaías capítulo 53. É por isso que o evangelista faz menção ao profeta messiânico, quando ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Isso é visto como uma confirmação de que a cura, ela faz parte da obra redentora de Cristo, junto com a restauração espiritual. Glória a Deus por isso. Nós vamos então caminhando já aqui para o subtópico 3. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. E nós temos aqui uma referência importante de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Para você que me acompanha, eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, visto que nós estamos abordando o tema que os ministros são chamados a ungir os enfermos. Eu quero fazer essa leitura com você, que está acompanhando a aula nesta noite. Livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha trazer toda a revelação dessa palavra para a sua vida. Enquanto eu procuro aqui Tiago, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15, eu quero convidar você a participar da nossa escola bíblica dominical. Para você que é daqui de Londrina, nós estamos aqui todos os domingos. O nosso horário é um horário das 8h30 da manhã às 9h30. Então, para você que é de Londrina, que está assistindo essa aula, já deixo aí o convite para você. Então, nós estamos no tema, os ministros são chamados a orar e ungir enfermos. Olha que interessante essa leitura de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. Agora olha o versículo 15. E a oração da fé, glória a Deus, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus por essa palavra. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Eu achei muito interessante, para nós que gostamos de estudar a palavra de Deus, é que quando pede para chamar os presbíteros da igreja e para que os presbíteros orem sobre ele, sobre a pessoa que está enferma, e faça então a unção com o azeite, e olha bem, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Vamos pontuar isso aqui. E o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão
perdoados. Glória a Deus. Então nós temos aqui 2 pontos importantes. Como a gente vem tratando, existe o processo da cura física, mas também da cura espiritual. Aqui, a oração feita pelo presbítero, através da unção, em nome do Senhor, além de curar o enfermo, o Senhor também traz aí o perdão dos pecados. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós continuamos aqui então, caminhando para o final da nossa revista já, o ponto de número 2, a origem e as consequências das doenças no mundo. A revista vai trazer a seguinte leitura: a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais. Quem foram eles? Adão e Eva. Conforme o relato de Gênesis, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. De acordo com a Bíblia, eu quero caminhar aqui para a parte final do texto. De acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. O subtópico 2, o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. E nós temos isso relatado em Romanos, capítulo 3, versículo 9 a 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida. E a Bíblia vai nos revelar que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos, com o tempo, ele vai diminuindo. E nós temos aqui um ponto importante, que ao anunciar o dilúvio para Noé, nós vamos observar que Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Isso quando Deus anuncia o dilúvio a Noé. O Salmo 90, porém, afirma que a expectativa de vida, a partir do Salmo 90, já se torna mais curta. E a leitura do Salmo 90, versículo 10, diz assim: a duração da vida, da nossa vida, é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Essa leitura está em Salmo 90, versículo de número 10. Aqui nós temos algumas colocações importantes. Primeiro, nós falamos que a origem e as consequências das doenças no mundo. Aonde que se deu essa origem? As origens das doenças no Éden. Nós vamos então fazer aqui um pequeno e breve relato que a história da queda da humanidade, ela começa então em Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva foram criados por Deus e colocados no jardim do Éden e receberam uma instrução de Deus. E qual foi isso? Qual foi essa orientação? Conforme Deus mandou, Deus disse para eles: olha, a instrução que eu quero dar para vocês é que vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos algo que vai acontecer e que vai gerar uma mudança totalmente radical. No entanto, quando Deus dá essa ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são tentados pela serpente, que nós entendemos tradicionalmente como Satanás. Eles desobedeceram a Deus e eles comeram do fruto da árvore. Essa desobediência, ela vai trazer consequências
espirituais e consequências físicas. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado entrou na experiência humana. Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer sobre isso. Esse ato de rebelião contra Deus, ele corrompeu a natureza humana e trouxe desordem à criação. Se nós formos observar, eu quero fazer mais uma colocação. Qual foi a origem? A origem foi no Éden. As consequências, vamos para o segundo ponto. Nós colocamos no primeiro ponto, então, a consequência da desobediência prejudicou o estado espiritual e físico, entrou o pecado no mundo. Depois nós temos morte e sofrimento. Como consequência direta do pecado, a morte entrou no mundo. Deus disse a Adão que ele retornaria ao pó, uma indicação de que a morte física seria uma parte inevitável da existência humana a partir daquele momento, de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Além disso, o sofrimento, incluindo as doenças, entrou na criação como parte dessa condição decaída. E nós temos a maldição sobre a criação. Não apenas os seres humanos foram afetados pela queda, mas toda a criação. Deus, ele amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, e como resultado, a natureza se torna hostil e desequilibrada. Espinhos e ervas daninhas começaram a crescer, simbolizando o estado deteriorado do mundo. Esse desequilíbrio também inclui a vulnerabilidade a doenças e a degeneração física. As doenças, então, fazem parte aí nesse processo da queda. Aqui nós temos também uma colocação importante falando sobre o tempo de vida. Ele citou exemplos aqui de que Adão chegou a viver 930 anos, depois 7, e os tempos foram abreviando-se por causa do pecado. Quando o nosso Deus anuncia o dilúvio a Noé, ele fala de uma duração de vida de 120 anos. Porém, quando nós lemos Salmo 90, versículo 12, a duração de vida aí já vai para 70 a 80 anos. Nós falamos então sobre consequências do advento da doença e a proliferação de doenças. Nós vamos para a última parte da nossa revista. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las como física e mental. E aqui vamos citar alguns tipos de enfermidades. De ordem física, nós temos doenças cardíacas, diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, nós temos o Alzheimer, a depressão, que gera o suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois nós, como servos de Deus, não estamos imunes a essas doenças. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com aquela questão e não procuram a ajuda médica. Eu quero aqui pontuar que é importante a gente entender e ter esse raciocínio, que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Nós estamos delimitados nesse corpo. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, procurar auxílio dos médicos. Isso, irmão, não tem nada a ver, meu amado, com falta de fé, mas isso é zelo pelo corpo, isso é zelo pela sua vida, que é templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Último ponto, Jesus cura, e eu quero fazer somente aqui a pontuação de como nós podemos receber essa cura. Nós precisamos crer que Jesus pode curar, nós precisamos confiar no poder de Jesus, nós precisamos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, como a gente leu a referência de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, e nós não podemos deixar de perseverar na fé e na oração. E, finalmente, caminhando aqui para a última parte, nós precisamos procurar auxílio médico. Quer para tratamento, quer para confirmar a cura, sempre procure auxílio médico, porque Deus pode usar a vida do médico para abençoar você e realizar uma cura sobrenatural na sua vida. E eu finalizo com a palavra: Cristo cura sim. Quando nós fazemos essa pontuação de procurar auxílio médico, eu quero te orientar sempre com muito zelo a cuidar do teu corpo, que é a morada do Espírito Santo. Em esses últimos minutos que eu tenho, eu quero dizer para você que no ano de 2015 foi um ano que eu sempre digo que foi um divisor de águas da minha vida. E por isso que nós estamos aqui com o tema Promessa da Cura Divina. Em 2015, há 9 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer e eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Mas eu fiz o que a lição está nos orientando hoje. Eu tinha o entendimento que o Senhor Jesus poderia me curar e me alcançar com essa graça de curar a minha enfermidade. Foram dias difíceis, foi um ano que, se possível, eu apagaria da minha vida. 2 filhos pequenos, diagnosticado com câncer, entubado, respirando por aparelho, mas havia uma igreja que orava por mim. Havia pastores que oravam pela minha vida. 9 anos se passaram. Eu tenho uma cura milagrosa da parte do Senhor na minha vida. Passo por exames todos os anos. Passo pelos médicos todos os anos. O Senhor me tirou do respirador. O Senhor fez uma obra completa no meu corpo. Hoje não tem mais câncer, não tem mais enfermidade. Que isso fique de reflexão para a sua vida. Mas eu procurei auxílio médico. Por quê, presbítero? Porque o meu corpo é morada do Espírito Santo. E eu zelo da casa de Deus, do templo de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Para a conclusão, a cura divina, então, ela faz parte do plano de Deus de redenção e restauração. E como testemunho do poder do reino de Deus e da compaixão de Deus. Ela aponta para a restauração plena, que virá no fim dos tempos, quando não haverá mais doença ou maneiras e morte, que muitas vezes nos trazem muito sofrimento. Mas nós sabemos que quando nós recebermos um corpo glorificado, nós seremos transformados e nós viveremos a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Nós tratamos hoje então a lição de número 6, a promessa da cura divina. Que o Senhor te abençoe, que você esteja conosco. A paz do Senhor.